Fala galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos na nossa trilha da jornada do INDEC. Mais uma semana top, maravilhosa, fantástica, tá? E hoje, né, não poderia ser diferente, né? Não variaria de outra terça que tem pessoas magníficas conosco, né? Hoje, mais do que nunca, eu trago aí. Se lembra que eu falei semana passada? Numa trilha de 2 semanas, 15 dias, uma quinzena com mulheres fantásticas, poderosas? Então, o INDEC é promessa feita, promessa realizada. Hoje, então, conosco aí, nessa jornada, na trilha, né? Do desenvolvimento humano, empreendedor e comportamental do INDEC, que segue todas as terças-feiras às 19 horas. Sem dúvida, então, olha só que legal, olha só quem chegando aqui, Lucimara, Macieira, olha só que show, Christian, olha só a Adri Rocha aí, que show, seja bem-vindo, Adri. Galera, seguinte, já vão chegando, tá? Vamos no coraçãozinho e claro, né, tocando o dedo no aviãozinho aí pra gente já divulgar essa live e fazer o intento do INDEC, que é impactar pessoas, né, cada vez mais, tá bom? Então hoje, né, a gente vai bombar aí, né, nessa a segunda semana consecutiva aí com mulheres fantásticas, como eu tinha prometido, né, uma quinzena de mulheres maravilhosas aí, trazendo muita novidade aí para vocês, mulheres empoderadas, mulheres que estão fazendo a diferença aí, tá bom? Então, sem muitas delongas, né, já vou chamar hoje comigo aí, ela já deve estar aqui, tá ali, a Adri já tá ali, já vou pescar a Adri, que show! Com o tema a vida no trabalho que nos leva à exaustão, né? Eu chamo, então, tenho a honra de apresentar para vocês aí, chamar em breve, na sequência, a Adri, que é administradora, minha colega administradora, diretora da UBRA, né? Universidade Luterana do Brasil, colega, parceira de consultorias, né? A famosa Adriana Porto, que às vezes eu falo aqui nas lives, certo? Então nós vamos impactar muitas pessoas e hoje vai ser um tema muito bacana, não vai ser diferente do que a gente já faz normalmente, tá bem? Então sejam todas muito bem-vindas, vou chamar aqui a Adri, olha só a Ana Paula, show de bola, um grande abraço aí para Santa Cruz do Sul, aí essa galera top aí que também está nos seguindo, Santa Maria, né? A região metropolitana, Cachoeira, show de bola, top, vamos ver aqui, vamos ver a Adri, vamos ver se eu já consigo pescar a Adri aqui. Ó, já mandei solicitação para a Adri, daqui um pouquinho, acho que ela já vai vir. Vamos ver aqui, daqui um pouquinho a Adri aparece aqui na nossa tela. Galera, enquanto isso, tá? Nessa jornada do INDEC hoje, a gente vai falar de muita coisa legal, muito tópico bacana que a gente vai fazer fervilhar aí, tá bom? Fervilhar mesmo, tá? Ó, não entrou, vamos ver o que houve aqui com o convite da Adri. Vamos ver. Ó. Adri, ó, agora foi. Acho que daqui um pouquinho a Adri já aceita lá, a gente já entra. E conosco hoje a Adriana Porto, né? Repetindo, ela é administradora, colega administradora, né? A gente é colega e parceira de consultorias, diretora da UBRA Cachoeira do Sul. Cadê a Adri aqui? Vamos ver cadê a Adri. O que é que houve que a Adri não está entrando? A Adri não está conseguindo entrar. Vamos ver. Galera, vão aproveitando, tá? E vão dando referência a essa live, vão dando coraçãozinho, vão dando lá. Olha aí quem chegou! Show de bola! Adri, seja super bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Ok, Alex, tu estás ouvindo aí? Tudo certo? Oh, show de bola, perfeito, perfeito. Galera, faz o seguinte, se vocês estão ouvindo bem a Adri e a mim, vai dando um joinha aí. Tá? Vai dando uma acenada aí, vai dando um joinha, tá? Aproveita para já botar o dedo aí naquele aviãozinho e a gente conseguir impactar várias pessoas. Realmente essa live atingir seu intento, que é impactar, né, e desenvolver pessoas através do poder da sua ação. É da sua ação. Hoje eu e a Adri aqui, a gente é apenas 2 facilitadores, 2 pessoas que estão aqui se propondo a se mostrar aqui, falar um pouco, trocar um pouco de experiência, né, Adri? Mas o grande arquiteto aí, né, está nos orientando e é claro que o protagonista dessa história é você que está aí na sua casa, aí no seu serviço, aí né, nessa movimentação, nos assistindo. E mais do que isso, né, eu já convido desde já para você, após assistir essa live aí, ou durante a live, ir anotando se puder e pegar esses insights e sair fazendo, né, galera? Não adianta só dar overbook mental, tá bom? Adri, estava te apresentando aqui e eu gostaria que tu tivesse a oportunidade de falar e te apresentar quem é a Adri, né? Como eu sempre brinco, de onde é que veio, onde é que está, para onde é que vai, né?
Muito bem. Primeiro, agradecer, Alex, meu amigo e também profissional que eu admiro muito. Agradecer o convite, né, por participar aí desta live, ter acompanhado o teu trabalho aí, o trabalho na INDEC, né? E também já nos acompanhamos e temos alguns trabalhos aí de alguns anos, né? Show, show. Consultoria. O Alex também é meu coaching, né, Alex? Fizemos aí Com muito prazer. algumas atividades aí, foi muito importante para mim aí trabalhar contigo, né? Show, Mas, gratidão. então eu te agradeço muito por esse momento. Nós que E agradecemos a tua disponibilidade de estar aqui conosco, né? Brilhantando a nossa noite aí da nossa jornada. também agradecimento àqueles que acompanham a live, né? A gente fica sempre muito feliz aí de poder compartilhar. E é como o Alex falou, nós somos aqui talvez mediadores e o importante é nós suscitarmos algumas dúvidas, né? Uh, Aí. Fazermos quem está conosco pensar em algumas coisas e nós também pensarmos aqui durante a nossa conversa. Isso é o mais importante. A conversa boa é aquela que nos faz pensar. Show. Então, tomara que nós consigamos esse intento aí, né, Alex, de Não, talvez uma pulguinha atrás da orelha, um pensamento diferente, né? show de bola. Só pela tua já iniciação, eu já estou pegando o meu papel e a minha caneta, porque a Adri foi muito, muito, assim, eu digo, especial nessa entrada, porque assim, o que acontece, gente? A gente aprende, sabe, muito, muito com vocês, com a interação. Por isso eu, né, peço para vocês que vocês interajam, façam perguntas, né, divulgue essa live, porque a gente está aqui trocando ideias, mas realmente trocando mesmo. A gente está somente de facilitador, sabe? Por quê? Porque a gente troca a nossa informação para o outro, a gente cresce juntos e a gente cresce juntos no todo, né? Assim como vocês colocam ali às vezes na live, né? Que é show, maravilhoso, fantástico. O pessoal vem muito me agradecer ali, né, Adri? Mas na verdade o que eu tenho que agradecer é para vocês, os participantes que estão aqui comigo, o pessoal que está vendo, que está montando esse projeto, porque vocês é que fazem esse caminho ser maravilhoso. Então, esse é o insight da noite, tá bom, galera? Vamos participar, vamos para dentro junto, porque aí assim a gente, né, sai daqui, né, retroalimentado, eu digo, né, com inovação, né, com ideias, com pensamentos. Eu chamo a Adriana Porto, né? Eu sempre chamo ela de Adri, tá? Pra você saber, tá? Então, a Adri, né, colocou muito bem, porque assim, o que acontece, gente? Nós precisamos hoje aqui tá tal qual um carro para num posto, né, para abastecer, para calibrar seu pneu. A gente está fazendo isso aqui, certo? E não é que eu e a Adri somos o posto, é que eu e a Adri a gente é o intermediador, né? Eu e a Adri a gente talvez a gente está mais ali para ser aquele frentista, né, que vai lá ajudar a encher o tanque do que propriamente o posto, certo? Mas a gente está aqui, está expostos e está vindo, tá bom? Quero agradecer de coração, já somos 126 pessoas, Ades, nesse momento. Top! Bom, Que show! top, Então, muito sim, o bom. pessoal já está aqui, eu tenho o pessoal da minha Mastermind, que já está aqui comigo também, tá? Tá no outro canal nos acompanhando, Uhum. que a gente sempre é um padrão, tá? Eu sempre entro com o meu pessoal da Mastermind antes, aí eles participam Uhum. da live, né? Eles acompanham a live e no final a gente segue com eles. E hoje o Ótimo. tema é um tema bem impactante, né? O pessoal até me perguntava, né, essa semana, como assim a vida no trabalho que o leva à exaustão, tá? Mas como que tem, o que que é a ver? Eu digo, aí eu deixei a curiosidade rolar. Olha, se você quer realmente, né, fazer diferente, chegar a novos caminhos e saber como lidar tanto com a sua equipe, com você mesmo, a sua autogestão, né? Das emoções, dos comportamentos, não perca terça-feira. Então a galera tá aqui, show de bola. Explica pra gente Muito um bom. pouquinho, Adri, porque assim, como tu falou ali, as perguntas, né? Então, eu vou falar do coach, tu falou do coach, né? Que eu fiz alguns Uhum. coaches trabalhando ali contigo. Mas é o seguinte, sabe que no coach, né, pessoal, eu já falei aqui, o coach é mais perguntas do que respostas, né? E as perguntas é que mudam, né? Que movem, né? E mudam o mundo. E aí, essa inserção na vida no trabalho, que nos leva à exaustão, que hoje a Adri vai nos brindar aí, né, com esse contexto, é uma pergunta interessante, né? Porque essa semana, olha, assim, para te ter uma ideia, eu acho que foram uns 80 e poucos directs assim, perguntando sobre a live.
Então, Uhum. mata essa curiosidade da galera, como esse tema impacta, como a gente pode começar a trabalhar com isso. Ok, Alex. Então, vou falar rapidinho ali. Tu pediu para que eu me apresentasse, mas vou apresentar rapidamente e vamos direto ao foco do que nós É, uh, desculpa, Adri, nos. isso, eu acabei É, te cortando a tua apresentação, né, para fazer uma inserção, é. desculpa. Não, na verdade, só o Alex já apresentou, né? Eu sou graduada em administração. Por que que eu voltei na apresentação, Alex? Porque a nossa fala aqui, ela vai voltar um pouquinho no olhar de nós, empreendedores ou funcionários, mas também no nosso olhar de gestor, Perfeito. porque a gente vai trabalhar a questão da exaustão, a vida no trabalho e exaustão, e nós temos que sempre pensar nesse tema em duas posições, né? Nós na posição de trabalhadores, mas Top. nós também na posição de gestores. Então, até mesmo porque para explicar, né, como a Show. nossa formação é administração, a gente acaba então fazendo, né, os nossos trabalhos, nossos estudos também nesse sentido, né? Perfeito. Então, quando o Alex convidou para live, e a gente trabalha também isso, nós já trabalhamos em consultorias com equipes, a gente trabalha muito como potencializar as equipes, a questão da exaustão de uma equipe, seja física ou seja emocional, é um ponto bastante importante. E hoje em dia nós temos aí uma série de estudos que nos levam a olhar sobre a exaustão sobre vários prismas, né? E esse Sim. trabalho, Alex, né, essa proposição aí de tema também é porque foi fruto aí do trabalho de meu estudo nos últimos anos. Então, a proposição é nós conversarmos aqui sobre a exaustão, mas nós teremos assim toda uma fundamentação científica para Show. nós falarmos sobre isso. Top. Porque às vezes nós podemos cair em alguns. Nossa área tem muito, né? Muito jargão, muita ideia pré-concebida que não tem uma fundamentação científica para isso, né? Mas Perfeito. nossa conversa aqui vai ser uma conversa fundamentada nas bases científicas que nós temos aí nos últimos tempos, né? E Não show, em vamos cima de fatos e cair. dados. Exato, exato. Nós não vamos falar do aspecto psicológico, porque vai entrar muito em estresse, doença comportamental. A gente vai falar, sim, no aspecto, como é que a gente gerencia isso, né? Primeiro, se autogerencia, e como Top. é que a gente gerencia isso numa equipe ou dentro de uma organização. Então, proposição inicial, e aí tem alguns tópicos aí para a gente falar sobre isso, né? A nossa vida no trabalho e o que nos leva à exaustão ou não. Que show, Adri, que show, top. E é muito Uhum. bom tu colocar isso, né, em cima de dados, fundamentações científicas, porque é uma das minhas principais preocupações ao montar o INDEC, né, com ferramentas cientificamente, né, certificadas, comprovadas, porque fatos e dados são fundamentais. E tu falou muito bem. Dentro da nossa área aí, tem muita coisa, né? Na verdade, dentro de todas as áreas, né? Existe muitas coisas hoje em dia, né? Muito preocupantes, mas enfim, ok. Isso é assunto para outra live, né? É, Outra live, outra muito live. bem colocado. Show. Uhum. Ah, eu já tenho uma primeira pergunta, assim, que só para o pessoal, assim, às vezes a gente vê várias pessoas trabalhando 10, 12, 14, 16 horas por dia, ou até 2 ou 3 empregos, deslocamentos demorados, faltas de liberdade em algumas áreas da vida, né? Então, o pessoal já está perguntando, assim, né, como trabalhar essas questões. Eu sei que talvez eu estou adiantando um pouquinho, mas só que o pessoal já está colocando algumas perguntas, só para te já racionalizar ali e colocar dentro do teu contexto, né? Que o pessoal já está Uhum. interagindo, né? Muito bom. E a pergunta, né, que a gente se faz, em primeiro lugar, como a gente vai trabalhar isso? E eu já adianto, porque quando a gente faz essa pergunta como, e foi uma das primeiras perguntas que eu me fiz, né? A gente quer uma receita. E De eu boa. já adianto, né, que não tem um caminho só.
E o caminho depende de muitas, o caminho ele é muito pessoal e ele depende de muitas variáveis, né? E nós Perfeito. vamos chegar lá nesse, porque nós temos várias indicações, Alex, que a gente pode fazer nesse sentido, mas não quer dizer que as nossas indicações sirvam para toda e qualquer pessoa, Isso né? aí. Isso aí. Então, a gente tem muito, em termos de consultoria, a gente tem muito cuidado, assim, porque o que serve para mim não serve para o Alex, o que serve para o Alex não serve para mim, porque aí a gente volta naquela questão, né? Nós somos únicos. Nós somos únicos não porque nós somos especiais, nós somos únicos porque as nossas caminhadas, elas são únicas. A nossa Isso aí. família é única, a nossa cultura é única, os nossos sentimentos são únicos, e isso nos torna único porque a gente vê de uma forma muito particular o mundo. E não porque sejamos, quando dizem, ah, você é único. Não, você é único porque a sua vivência é a sua vivência, não é a vivência do seu colega, do seu irmão, da sua família, né? Top, Abby. Então, a gente tem muito cuidado em relação a isso, mas a gente vai chegar lá o que que a gente pode fazer, né? Show, show. Mas, Mas, Abby, eu já quero te dizer que é muito sim, top a tua iniciação, assim, pelo sentido assim, tu já tá dando, olha só, galera, pega essa visão assim, vai anotando, tá? Olha uma virada de chave que a Abby já falou, tá? Você é único, mas não no sentido de ser especial, melhor que os outros. É porque você tem uma história, sabe? Você tem uma jornada. Sabe a minha brincadeira do início? Onde é que veio, onde está, para onde vai? É você. Cada um tem uma jornada, tem uma história, tem uma trajetória, né? E tem que entender que você tem que ser essa sapiência, né, de saber viver a jornada, ver a beleza da jornada, né? Eu sempre falo um pouco disso, né? Porque as pessoas às vezes se perdem nesse caminho, né? E se frustram, enfim, como a gente está falando aqui, né? Um pouco dessa vida no trabalho, ou trabalho na vida, né? Que nem eu brinquei lá aquele dia na postagem, é muito disso, né? Então, pega essa chave aí para você não esquecer, tá? Você é um ser único, tá? Único, é uno. isso, exatamente. E nessa caminhada aí, e nessa questão aí de sermos únicos e com uma caminhada única também, né? Mas nós sempre temos estudos dentro da área das organizações e mais especificamente do comportamento humano, sempre se procura, Alex, achar ferramentas que a gente consiga medir como as coisas acontecem. Por mais que o Alex tenha uma caminhada e eu tenha outra caminhada, em algum momento nós temos coisas que nos não igualam, mas nos aproximam. E então tem ferramentas dentro da área da gestão que a gente utiliza para a gente conseguir então mensurar aquilo que acontece, né, numa equipe, numa empresa, enfim. E é sobre isso, né, a nossa fala de hoje, que é o que nos leva à exaustão. Então, eu trabalhei uma ferramenta aí, estudei, fiz uma aplicação e depois uma validação estatística toda da ferramenta. Existe essa ferramenta, é Áreas da Vida no Trabalho, né? Uhum, show. São de autores canadenses, americanos, eles desenvolveram, daí eu fiz a validação aqui no Brasil da ferramenta, e eles medem, eles identificaram, fizeram um extenso estudo aí científico, e eles identificaram o seguinte: existem 6 áreas da nossa vida no trabalho que nos levam à exaustão, ou Que não, top, né? que top. Que show. Então, essas 6 áreas, a gente conseguindo medir, verificar e nos sentir dentro dessas 6 áreas, nos auxiliam a identificar, então, se a gente está caminhando para a exaustão, né? Que a gente Que pode chamar de top. estresse. Sim, o Uhum. famoso estresse, né? Mas
mas quando fala, principalmente quando a gente está colocando muito para áreas de liderança, né, de gestão, né, Adri, do própria questão do corpo técnico de uma empresa, enfim, a gente fala muito dentro dessa questão dessa exaustão, né? Mas na verdade essa exaustão nós podemos falar, o pessoal entender que tem o pessoal mais leigo um pouco hoje que como o estresse mesmo que a gente tem carrega no dia a dia, essa parte, né, que acaba sobrecarregando aí como tantas outras palavras que vocês já devem ter visto, né? Burnout, né? Enfim, o estresse provavelmente dito com descarregando no corpo com raiva, né? Eu sempre brinco, né? Que a disciplina é prima irmã da raiva, né? Então, sou muito disciplinado e acaba virando uma raiva. Isso é um modal né, da versão do estresse, enfim. Mas também, se é uma outra vertente, nós vamos deixar para colocar no outro momento. Mas que legal! E que áreas seriam essas 6 áreas assim mais atingidas? Como isso procede? Alex, agora tu já falou ali, adiantou, né? E o estudo é o seguinte, Cruzei no meio. Não, mas é exatamente, perfeito. Essas 6 áreas da vida, elas, no estudo realizado, nós cruzamos com o burnout, né? Então, são 6 áreas que, se elas não tiverem um bom gerenciamento, levam a estresse crônico. O que é o estresse crônico? Aquele prolongado, né? E bastante forte, agressivo em cima da pessoa, e pode levar ao burnout. Burnout, o que é? Palavra simples é queimar-se a si próprio. Ou seja, a pessoa se termina, né? Para a gente dizer uma palavra assim bem simples. Ela acaba com todas as suas capacidades. E num extremo, a pessoa pode chegar ao suicídio. Então, é uma doença grave, ela vem de um estresse prolongado, chega ao burnout, que é uma doença, e pode chegar a um. Né? E aí nós temos uma. Tá cortando. Tá cortando um pouquinho o teu áudio. Tá cortando também, deu uma paradinha aqui para minha. Mas o áudio agora voltou bem, tá bem, o áudio tá tranquilo. Voltou. Agora voltou, agora tá jóia. Pois é, interessante isso, né? E vale lembrar, eu acho que é válido lembrar nesse momento, né? Nós temos aí com 181 pessoas ao vivo hoje, né? No momento, tá? Então, assim, eu acho que é válido lembrar que essa questão do estresse, né? Que leva a uma depressão, é uma coisa muito, muito impactante, né, Adriano? Né? E inicia com... inicia não quero atravessar muito o teu assunto, né? Mas enfim, ela inicia aí às vezes com o apresenteísmo, né? Que aquela pessoa está presente de corpo físico ali dentro, mas a cabeça não está, que é uma coisa que eu sempre falo aqui muito nas minhas lives, você tem que estar presente, ser presença, ou seja, estar onde o corpo está. Aí uma menina que na live, Alex, isso é claro, né? Digo, é claro, mas não é verídico, porque às vezes a tua cabeça vai estar ali, colada no teu pescoço, sim, é claro, mas a tua mente vagando, né, a mil. Né? E isso é muito ruim para você, porque né, o colaborador não começa a não produzir, a ter frustrações para ambos os lados, né? Ou o absenteísmo, né? Que é o colaborador realmente não aparecer, né, Adriano? Né? E aí nós entramos naquela questão dos 4 corpos, né? Por falta, está com algum problema espiritual, físico, mental ou até mesmo emocional, né? Que não adianta, dentro do burnout, né? Dentro do estresse, né? Que leva à depressão, enfim. E sim, gente, a depressão é uma coisa muito, muito, muito perigosa. Tá? Muito perigosa. E eu já começo falando isso, Adriano, e já me expondo, porque não tem perigo. Quando eu venho para a live, eu me exponho, não tem problema. Eu, aos 33 anos, de tanto trabalhar, nessa pressão, nessa loucura, acabei tendo um troço, né, um piripaque, fui parar no hospital e do hospital acabei com estresse e depressão, né? Então, assim, é uma coisa que atinge, acomete várias pessoas e é muito, 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 cada vez mais, né? E eu estava vendo pesquisas, 30% dos trabalhadores no Brasil estão no momento, né? Mais ou menos, depois a gente pode falar sobre isso, mas mais ou menos apresentam algum grau de burnout, né? E isso é
muito perigoso e muita gente, galera. Então, esse assunto que a Adriane está nos trazendo hoje para a gente conversar, debater com você, é de extrema importância. Então, se você está aí ligado, tá? Ligado aí, pega, dá coraçãozinho, pega o dedinho, toca no aviãozinho e coloca para alguém que você acha que pode salvar alguém, tá? Salvar alguém de verdade, porque essa live pode salvar vidas hoje, tá? Então, faz isso. Se não por você, por alguém que merece, tá bom? Adri, volto para ti. Alex, você falou ali o quanto é impactante, né? Só para trazer um número, certo? De 2012 a 2016, o gasto do Sistema Único de Saúde com auxílio-doença e aposentadoria por invalidez chegou perto de 8 bilhões de reais. Vixe, esse dado é Detalhe, muito brilhante. não, detalhe, considerando capítulo 5 da CID, que são doenças comportamentais. Então, 8 bilhões de pessoas foram afastadas ou aposentadas por doenças comportamentais. Isso é muito grave. Só esse número já nos mostra, como tu falou, o quanto é impactante o assunto, né? E aí, pode falar. Não, eu ia complementar, assim, e acomete que a gente, claro, não quer devagar para uma questão mais só filosófica, né? A gente quer ficar, mas, assim, como é importante de volta, assim, você se conhecer como ser humano, né, Adriano? Conhecer a sua mente, conhecer os seus hábitos, conhecer os seus gatilhos mentais que te levam a ter sabe, a fugir para o presenteísmo ou absenteísmo, né? Sabe, começam a, sabe, e agir em cima de ancoragens mentais é fundamentais. É claro que a gente não vai aprofundar nessa live, não é um tema para isso, mas assim, é importante isso que a Adriana está nos trazendo e como é importante você anotar e ser presença, estar onde realmente seu corpo estiver, sabe? É o famoso se policiar, né? A cada momento, a cada minuto, as suas, porque você acha que você se coordena, né? Mas não, né? Você traz arraizado coisas do seu passado, da primeira infância, segunda infância, você acaba agindo por impulso, e isso é agir no inconsciente, né? Lá no cérebro hackeano. Então, traga para a percepção, né? Traga para, assim, seja presença. Para de agir do inconsciente, passa a agir no consciente. Ah, Alex, como? Sendo mais presente, sendo mais vigilante, se conhecendo seus gatilhos mentais que levam aos erros, né? Às ações que depois você vai se arrepender. Tá bom? Presta atenção. E acomete muito as mulheres, né, Adri? Isso principalmente, né? Pelo que eu tinha visto a última vez, né? Alex, assim, ó, não dá para nós dizermos, em algumas pesquisas as mulheres são mais acometidas, mas, por exemplo, eu fiz um trabalho com professores universitários, né? Nós tivemos quase 600 professores respondendo, nós não tivemos diferenças significativas de homens para mulheres. Show. Ah, e aí eu gostaria de chamar a atenção para uma questão. Nós temos esse impacto, 8 bilhões de reais sendo direcionado para os trabalhadores que precisam e que tiveram problemas, né, advindos aí de problemas comportamentais, certo? E por outro lado, nós não estamos preparados para nos diagnosticar. Os nossos chefes não sabem identificar uma doença comportamental. O nosso colega não sabe, porque o nosso colega, o nosso chefe, a nossa família vai dizer que aquilo é frescura, né? A pessoa está triste. Ah, vai lá, te anima, né? Tu tem que ter força de vontade. A pessoa que está com um problema comportamental, ela eu não sou da área, mas assim, em termos de gestão, ela está com um dinamismo e um funcionamento diferente. Então, Muito aquilo diferente. que serve, né, como um impulsionador para nós, se eu digo para o Alex, Alex, vamos lá, vamos olhar de forma diferente. No momento, a gente vai
talvez conseguir olhar de forma diferente. Com Mas se a certeza. gente está com uma doença comportamental, né? Se a gente está com estresse, se a gente está exaurido, nós não temos a capacidade de fazer as coisas diferentes. E aí, Alex, eu dou uma puxada de orelha para mim, para nós, assim, né? No momento que a Para gente, nós, né? às vezes, está trabalhando em equipe, às vezes, e nós, e, né, várias outras pessoas, a gente não consegue ter o olhar para a equipe de que talvez aquele seja um momento de estresse. Isso acontece. E aí, quando a pessoa está realmente doente, né? Doente, muitas vezes nós não temos esse olhar interno dentro de uma empresa e mais, muitas vezes as pessoas vão consultar até um médico, como, por exemplo, burnout, tá, Alex? É uma doença, podemos dizer que ela é nova. O primeiro instrumento que apareceu para medir, para dizer que a pessoa está com burnout, ela é de 1981. Isso, Tá? E 1980. então, ela é nova. Muitas vezes, nem os médicos, se a gente for fazer uma consulta para identificar, não conseguem classificar como burnout. É verdade. E tu sabes, Adriana, e aí a gente pode pegar uns ganchos, né? Claro, sendo ético, sem falar de nomes de empresa, mas enfim, nós já vivenciamos isso, inclusive trabalhando em consultorias nós dois, né? A gente vê, né? Várias pessoas com estresse, enfim, equipes definhando, né? Porque não tem ambiência, né? Não tem, acabam trabalho, muitos líderes, muitos gestores são aqueles chefes antigos, né? Arcaicos, que nem eu digo, né? Que veio aí o meteoro e como assim o meteoro chamado Covid, né? E assim como antigamente o meteoro extinguiu os dinossauros, também vai extinguir os dinossauros da gestão, tá? Peguem Uhum. essa chave, tá? Então, assim, líderes e gestores, né? Os novos empreendedores aí, por favor, né? Se liguem muito nisso, tá? A ambiência, né? A parte de meta, de produtividade cai, enfim, as pessoas acabam com insônia, né, Adriana? Com procrastinação, com raiva. Isso libera muito cortisol, adrenalina, ansiedade, né? Estresse, né? Estresse leva para depressão. E, cara, é uma sequência de pinos derrubados que, sabe, quando tu enxerga, a tua empresa tá uma bagunça, né? E aí tu precisa estar atento a isso. E a Adri trouxe, né? Não vou falar Adriana Porto, vou falar como a gente se chama, né? Que isso é um bate-papo, né? A Adri nos trouxe aqui super bem. Então, assim, ó, isso, ó, gente, tem que servir para uma virada de chave total para você, sabe? É que nem aquela chavezinha que liga e desliga a luz, vai ligar essa luz aí, é a luz amarela para você, para sua vida, a vida da sua família, a vida da sua empresa, aonde seja você dono, seja você um empreendedor, um intraempreendedor, né? Então, assim, fica ligado porque assim isso aqui pode te acometer a qualquer momento, pode cometer qualquer um da tua família, da tua empresa. E assim, ó, é muito sério. Se não tiver realmente com esse filtro semântico bem alinhado, você não consegue enxergar. E o pior é dizer que nem a pessoa que está sendo acometida consegue enxergar isso, né? E aí, quando vê, as coisas explodem. E depois de explodir, né, Adri, não é fácil juntar os cacos, né? Não. Existem profissionais, Alex, que sofrem, né, vêm a ser acometidos por burnout e nunca mais recuperam suas capacidades. Perde Perfeito. totalmente a capacidade. Então, assim, ó, é muito grave. Mas, Alex, eu acho que eu vou falar das 6 áreas, porque a gente conversou, acabei Bora. não colocando aqui. Vou me Mas tá permitir gostoso. É É que tá gostoso demais, tá. né? E como a gente é um bate-papo, então a gente passaria aqui a noite tranquilamente. Mas, por favor, É. fale as 6 áreas aí pra gente poder. O pessoal tá aqui já. Quais as 6 áreas? E olha só, vou falar aqui das 6 áreas, vou colocar aqui algumas perguntas que a gente pode se fazer, tá? Certo. Sobre essas 6 Perfeito. áreas. E para a gente pensar, né, sobre isso. Então, uma das primeiras áreas aí, Alex, é a área de controle, tá? Para mim, particularmente, assim, essa área ela é muito importante. O que é o controle? É o quanto a gente tem de autonomia para fazer as coisas que a gente tem que fazer, Show. né? O Top. quanto na empresa me é delegada uma atividade
e eu consigo, com tranquilidade, fazer aquela atividade, ser responsável por aquela atividade. Top. Quanto mais controle eu tenho, menos exausto eu fico. Então, assim, ó, não é a Adriana que está falando. A métrica que a gente usa, cientificamente, a gente consegue identificar isso. Então, quanto menos autonomia a pessoa tem, né? Quanto mais ela é cobrada ou ela é microgerenciada, que a gente diz, são aquelas pessoas que tem sempre alguém dizendo, o chefe em cima, faz assim, faz daquele jeito, né? Diz isso. Quanto menos controle, mais exausta a pessoa vai ficar. Então, isso é uma ligação direta. Direto. Pergunta. Adri, vou te dizer na verdade que assim, ó, eu vou Vai. só chamar a atenção aqui, porque eu sei que tem líderes, tem gestores aqui, tem pessoal aqui comigo aqui. Que tijolada da Adriane, hein, gente? Olha só. Olha o que a Adri nos colocou aqui, olha a tijolada. E é tijolo maciço, não é de 6 furos, tá, gente? Tá? Olha só, quanto mais controle a pessoa tem, quanto mais autonomia, aliás, a pessoa tem, melhor é para ela produzir e menos ela vai se estressar. E aí eu posso também, eu vou tomar a liberdade de colocar que essa autonomia também tem que vir um pouco dessa pessoa, né, desse especialista, porque ele tem que sempre estar também se preparando, né, para aumentar a zona de conforto dele, né? Mas os líderes, os gestores têm que estar preparados para realmente preparar as pessoas, encaminhar, porque assim, ser um líder de fundamento top, nas minhas empresas principalmente, eu sempre preparo líderes para ser muito melhor que eu. Porque esse é o segredo, tá entendendo? Esse é o segredo. Se eu quero liberdade de tempo, geográfica, dinheiro e tal, eu tenho que preparar pessoas muito melhores que eu. Entendeu? Então, pega essa palavra da Adri aí, tá? Pega essa iniciação da Adri aí, ó, e anota, porque foi uma tijolada. Meus parabéns, Adri. Top. Mas é difícil, tá, Alex? Porque daí a gente volta para os dois olhares, tá? A gente, como funcionário ou participante de uma equipe, a gente quer autonomia, certo? O gestor, ele quer que o seu funcionário, o seu participante da equipe seja autônomo. Mas quando a gente está na posição de gestor, muitas vezes a gente tem uma dificuldade porque talvez a forma autônoma de algum participante da nossa equipe, a forma como ele vai fazer alguma coisa, talvez não seja bem no formato que a gente quer. E aí o gestor tem que ter habilidade para condução, então, para que a pessoa tenha o reconhecimento pelo seu trabalho autônomo, né? E que ele consiga conduzir, então, da forma que ele quer. Então, tem sempre dois aspectos para a gente olhar. O aspecto de participante da equipe e do gestor. E para controle, a gente tem que fazer a gente pode fazer algumas perguntas em relação ao nosso trabalho, tá? Vou dar uma lidinha aqui, porque são algumas, né? Para a gente fazer uma autoavaliação. Vamos lá. A gente pode se perguntar, eu tenho controle sobre como eu faço o meu trabalho? Eu consigo controlar? Eu consigo influenciar a gestão, ou seja, o meu chefe, o meu diretor, o meu gerente, para obter o equipamento e o espaço que eu preciso para o meu trabalho? Eu tenho autonomia e independência profissional para realizar as coisas que eu tenho que realizar? Bom, se eu responder sim, eu tenho controle. Se eu responder às vezes, eu tenho um pouco menos de controle. Se eu responder não, alerta vermelho, tá? Porque o não ter controle pode ser que a gente fique exausto. Porque a gente está sempre querendo controlar a nossa vida, né? Controlar, que eu digo, não de ser controlador, mas de ter ali a possibilidade de fazer as coisas como a gente acredita aqui, dentro do regramento da onde a gente está, obviamente. Mas se eu não tenho controle nenhum, é o momento da gente dar uma parada e repensar. Repensar muita coisa. Top. Repensar muita coisa. Show. Essa é a primeira área.
Ótimo. Ótima A, indagação. se- a segunda área da vida é a Vamos lá. carga de trabalho, tá? E aí a carga de trabalho, a primeira coisa que a gente pensa assim, ó, eu tô cheio de coisa para fazer. Hoje em dia, como o Alex falou, com a pandemia, as empresas estão reduzindo as equipes. Bah, O trabalho não diminuiu, bem pelo nada. contrário, ele aumentou, né? Porque agora a gente tem todos os protocolos de segurança, distanciamento, a gente aumentou todas as nossas responsabilidades, né? Então a gente pensa em aumento da carga de trabalho. Mas o trabalhador que tem uma carga de trabalho muito pequena, menor do que a capacidade dele, também pode ficar exausto. Então a Boa. gente sempre pensa no excesso. Mas quem será? Quais são aquelas pessoas que trabalham conosco? Quais são aquelas atividades que nós estamos envolvidos e que nós estamos sendo subocupados, né? Ocupados com uma capacidade, né? Ocupando uma capacidade menor do Ociosa, que né? aquela que a gente tem. Ociosa, né? Sociedade, né? Pessoas que têm potencial e a gente, por isso que a gente vê tanto às vezes, né, de pessoas com potencial e não performando, né? Mas às vezes o próprio gestor, o próprio líder também não permite isso, né? Não abre, Não. né? E aí a gente vê, né, nessa pandemia a questão de delegações, enfim, que a gente vinha falando lá do controle, né, no início, né? Saber delegar, saber ensinar, educar, com bons planejamentos, bons processos descritivos, né? A gente sempre É. procura não controlar pessoas, mas sim controlar o processo, né, em si, né? Que esse é o detalhe, né, da administração, né? E aí a gente vê, por exemplo, uma carga de trabalho muito intenso nesse momento e as pessoas muito nevrálgicas porque não conseguem enxergar ali os 30 metros, né? Os 30 dias, não conseguem enxergar às vezes nem o amanhã, né? Com uma certeza. E essa incerteza deixa as pessoas muito, né? E aí a gente vê várias empresas ainda acometendo os trabalhadores com um trabalho burro, né? Em vez de ser um trabalho inteligente, né? E o pior, que a gente falou, né? Aí tem muitas pessoas que estão aí subalocadas, né? Então, desperdiçando potenciais. E isso é frustrante para todos os lados, né? Fique muito claro É. isso. Porque a gente define em três níveis, né? Que nem eu digo sempre, né? Existem as pessoas que a gente tem expectativa, potencial e resultados, né? E esses três níveis são diferentes, né? Nem sempre, São. né? Então, imagina. Não vou me aprofundar nisso aqui, porque senão a gente fica também falando, mas senão a gente vai, né, falando e conversando, enfim, fica muito prolixo. Mas é É. legal porque o nosso público fica perguntando. Eu desabilitei os teus comentários para não ficar te atrapalhando a tua visão ali, mas eu tô com Uhum. vários pedidos e perguntas, e aí eu vou respondendo algumas coisas em cima também para a Tá. gente poder, né, encaminhar legal, pra todo mundo sair sem dúvida daqui. Só para É. colocar, o nosso pessoal tá dizendo aqui, ó, tá top, live top, extremamente educadora. Olha só que show. Olha aí que Que top. bom. E nós estamos com E 245 pessoas ao vivo, tá? Nos acompanhando aí. Que opa, show, coisa boa. que top. E em relação à carga de trabalho, isso aqui eu acho uma coisa bem interessante, tá? Para a gente falar, pensar sobre a nossa carga de trabalho, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: eu tenho tempo para fazer o trabalho que precisa ser feito? É uma pergunta. Mas aí tem uma questão interessante, tá, Alex? Tem uma questão interessante que eu observo, né? O tempo que eu tenho dentro do trabalho que eu tenho que fazer, eu aproveito bem o tempo? Porque uma coisa é nós estarmos no trabalho trabalhando e nós estarmos no trabalho fazendo outras coisas. É tudo para reflexão, tá, Alex? Porque às vezes a Muito. gente diz, eu não tenho tempo, mas eu chego no fim do dia, se eu for botar na ponta do lápis, quanto tempo eu fiquei tomando meu cafezinho, quanto tempo eu fiquei conversando com o colega, quanto tempo eu fiquei procurando coisas que estão em lugares errados, né? Então, quanto tempo de fato eu produzi? Aí se a gente disser assim, ó, não, fui super produtivo e me faltou tempo. Realmente, aí a carga de trabalho está excessiva. Agora, se eu passar, finalizar o meu dia e verificar que eu desperdicei ou
usei o meu tempo para outras questões que não foram a de produção, aí a gente não tem como dizer que o trabalho é excessivo. E eu E aí tenho eu que vejo colocar muitas pessoas falando, eu não tenho mais tempo, mas aí a gente vai ver o dia a dia, poxa, mas Então, tem eu vou te muita colocar isso conversa, numa. tem. Ah, Exato, exato. E o ambiente de trabalho hoje ele propicia muito isso, porque você tem ladrões do tempo, né, sim. Adri? Né? Celular, né? Tablets, né? Computador, internet, Instagram, Facebook, o que tu quiser, né? De redes sociais, escambau. Uhum, Então a conectividade é muito grande e por isso, né? A questão de prolixidade também é muito grande, a questão de produtividade cai muito. E eu trabalho isso, né, no meu segundo curso ali do projeto do INDEC, que é muito produtividade, né, foco e constância na veia, né? E uhum, dentro de uns trabalhos, a gente faz toda a matriz de tempo, né, os quadrantes e tudo, e a gente descobriu que uma empreendedora que não tinha tempo, não ia na academia, não cuidava das suas áreas, né? Porque nunca tinha tempo e tal, na verdade, ela era um poço de desorganização. E a gente conseguiu fazer, né? Claro que devagar, com calma, né? Porque são novos hábitos e tudo mais, mas a uhum. gente conseguiu fazer sobrar tempo. Na verdade, semana retrasada, ela me mandou um WhatsApp que ela não sabe o que ela vai fazer com 2 horas que está sobrando. Dando risada, né? Entendeu? E digo, pois é, que bom que está sobrando então agora, né? Então agora vamos aproveitar Uhum. para a gente fazer um outro processo e tal. E a gente começou outra conversa. Mas o detalhe é exatamente esse. As pessoas, elas não são organizadas às vezes, né, Adri? Na maioria das vezes. E a gente vê essa É, prolixidade pegando, a produtividade caindo e as pessoas batendo na tecla no final do dia. Ah, eu não consegui terminar o dia. Uma coisa que a gente trabalha muito dentro das minhas empresas e que a gente desenvolveu a partir de um trabalho contigo, né? Que é a acabativa, né? Tem que ter iniciativa e acabativa no mesmo dia, os processos, né? Que são definidos para o dia. E aí começou a dar um regramento, né? E isso funcionou muito bem. E a gente traz até hoje, né? Muito show, muito show. muito bom. Então, assim, ó, a questão de carga de trabalho, a gente tem que fazer uma autoanálise, né? Uma autoanálise. Porque, assim, ó, a gente se acostumou, tá, Alex? Se eu e tu, se a gente se encontrar na rua, a gente vai dizer assim, ó, vai aí, Alex, como é que tá? Tu vai me responder correndo. E eu digo assim, Correndo. vai, eu também. Correndo, né? Será que a gente realmente está correndo, né? Então, Não, por que que a aí que gente está tá, né? correndo? E às vezes a É, gente realmente está correndo, mas aí a gente está fazendo o trabalho burro, não o trabalho inteligente, entendeu, gente? E essa puxada de orelha é para mim e para a Adri mesmo, entendeu? Porque às vezes a gente está nessa correria, né? E a gente é, está no quê? No inconsciente. A gente tem que parar e ser consciente, começar a medir tempo, começar a medir quadrante de tarefas, entendeu? Delegar coisas, preparar pessoas, né? Dizer mais não, né, Adri? Se blindar, né? Porque o não, ele é libertador, né? E não é o não egóico, é egoísta. Não, dizer não, ele é também um ato assim de transparência e de salvação para outra pessoa, porque o que que acontece? Muitas pessoas não se destacam no seu ambiente de trabalho, não se desenvolvem, porque elas viciaram em pedir para você e você viciou em dizer sim. E aí você não está ajudando essa pessoa. E o pior, tá te é, atrapalhando, atrapalhando tua família, atrapalhando o teu desempenho. é. Pega essa visão, hein? A terceira aí área, Alex, recompensa. Isso aí a gente faz sempre, né? E aí a pergunta, eu recebo o reconhecimento dos outros pelo meu trabalho, e aí quando é dos outros, é um detalhe bem importante, tá? O reconhecimento é importante do chefe e dos nossos colegas também. Então, dependendo, se eu crio uma equipe muito competitiva, dificilmente eu vou ter reconhecimento dos É, colegas. muito E é difícil. importante, Sim. né? Quem me reconhece? O meu trabalho é valorizado? E aí, essa pergunta aqui, ela é muito difícil, porque assim, ó, o que eu quero de valorização para o meu trabalho é diferente do meu chefe Alex, que ele quer da forma como ele valoriza o meu trabalho, entende? Então, assim, a valorização, ela é importante a gente pensar, mas é importante a gente analisar também em que empresa a gente está, em que organização a gente está e o que, que aquela organização entende por valorização. Porque não adianta eu querer uma determinada valorização que a empresa não é a política da empresa, né?
Então, isso faz parte do nosso olhar, daí na posição de funcionário, de participante de uma equipe. A gente precisa entender o contexto que a gente está. Ver a cultura da empresa, né, Adriana? A cultura, né? Por exemplo, se eu quero que a empresa me valorize financeiramente, só que a empresa não tem esta política, eu vou cair no mar de frustração, né? E vou cair para exaustão. Mas por quê? Porque aí não é a empresa, eu, funcionária, Adriana, não consegui identificar que não é a política da empresa, que eu estou numa empresa que tem uma política diferente daquilo que eu espero. Por isso, Adri, assim, ó, que eu acho fundamental, né, líderes modernos, né, gestores modernos estarem em aplicação, né, fazendo tomada de clima organizacional, né, inner views, one-to-one, é fundamental, né, já falei aqui em outras lives, né, por quê? Porque esta visão sistêmica, né, a visão, esse filtro semântico do que é valor para cada pessoa, como a Adriana bem falou lá no início, é único, você é único, você tem uma visão única, que é sua, e eu vou ter a minha, né? E que bom, quiçá que a gente possa equilibrar isso, mas se não der, a gente vai ter que achar uma forma, né? De eu né, conseguir te acessar, né? Criar um rapport, uma conexão contigo de alguma forma que fale para você. E é isso que vocês têm que entender, gente. E aqui, legal, o pessoal aqui da minha mentoria, a maioria é empresários, e o pessoal tá aqui, ó, barra, tijolado mesmo, é isso aí. É isso aí, E show, aí, show. Alex, para a gente seguir, a outra área é a comunidade, tá? São as relações sociais que a gente tem dentro da organização, certo? Volta de novo com o chefe, com o colega, com o subordinado. É quanto a gente consegue se relacionar dentro da organização. Se eu não conseguir me relacionar bem, eu também vou criar um processo de exaustão. Tá? E aí a quinta área, que é a área bem interessante. Tanto na pesquisa que eu fiz, foi a área que deu a maior... é a área que teve o maior peso para exaustão. É a área da justiça. Sabe quando a gente pensa assim dentro da empresa, Alex? Pô, isso não é justo, né? Bah, Por aquele que sentimento. isso? Por que isso aconteceu? O sentimento do que é justo dentro da empresa é uma das coisas que mais nos exaure, né? Que mais nos leva à exaustão. Dentro da pesquisa que eu fiz e de algumas pesquisas também a nível internacional com a mesma ferramenta utilizada, não quero generalizar porque cada pesquisa mostra uma coisa, mas o sentimento que nós temos do quanto as coisas são justas é uma das áreas mais pesadas para nos levar à exaustão ou ao engajamento, tá? Que é o oposto da exaustão. Olha que loucura isso, né, Adri? Porque assim, ó, para te entender assim, ó, aí eu volto de novo, tá? No início da nossa palestra, assim, porque justiça, fala justiça. Justiça é acontecer um fato dentro da empresa, né? Onde está inserido, da sociedade, enfim, como um todo, né? Até mesmo da tua casa, enfim, vamos lá. E tu aconteceu esse fato e o filtro semântico pega. Que é o que é o filtro semântico? É o ciclo do filtro semântico, né? É sentimentos, né? Pensamentos e comportamentos. Aí gera um novo fato. E esse novo fato, se você pensou, sentiu e agiu de forma, né, assim, abrupta, o seu comportamento não vai ser um comportamento legal. E aí você vai ter um fato novo que não é legal, o resultado não é legal. E aí isso pode ficar acontecendo um looping incessante até te levar para o estresse, para a depressão, né, para o burnout, enfim, que é o que nós estamos falando, a nossa temática, da nossa... Então, assim, isso é muito... E eu vou te dizer mais, sabe, Zadri, que assim, ó, eu já tive estresse, enfim, trabalhando em tudo quanto é tipo de empresa, né, multinacionais e tal, mas o que eu digo sempre? Hoje eu me dou o direito, né, e já saí, né, de empresas, de consultorias, por não concordar assim, com a questão cultural de como se trabalha com as pessoas, né? De como se ofere o dia a dia com as pessoas, né? Não fecha comigo. Então, por quê? Então, quando tu fala
né, de justiça, isso realmente define a questão de tipo três caminhos para mim, né? E eu volto, né, para a questão de tu ter realmente resultado ou não, vai decidir o seguinte: tu vai te engajar ou tu não vai te engajar naquilo ali, né? E aí, se tu necessita ficar, tu vai ficar, ok? Infelizmente, né? As pessoas às vezes precisam, né? Não podem sair. E, cara, só que vai ser somente um corpo físico ali dentro, não vai ter cabeça pensante. E aí, por isso, tu vê pessoas, né? Que são, às vezes, aquele peso para a empresa, mas será que a empresa não é um peso para ele? Só para a gente pensar também, né? Só para a gente Exato, ficar na via, né? E que legal, que exato. legal. Que legal que tu colocou isso e é verdade, viu? E para mim, sem sombra de dúvida, esse quinto fecha com a tua pesquisa, é uma das É, coisas que mais me estressa dentro de uma corporação. Quando eu vejo é, ela acontecendo, eu fico feliz. Quando eu vejo ela não acontecendo, me frustra muito e eu prefiro me desligar do que trabalhar com pessoas assim. exato. E aí, Alex, algumas perguntas, né, para a justiça, né? Os recursos da empresa, eles são destinados de forma justa? As oportunidades, elas são decididas com base no mérito? Então, Meritocracia, né? Que top. meritocracia. E como é que a gente, às vezes, tem mérito, mas a gente não consegue comunicar os critérios para Boa, determinada boa. distinção de alguém dentro da nossa empresa. A gente distingue alguém, né? O melhor funcionário, por exemplo. Apesar que tu sabe que não, eu não concordo muito, porque talvez eu tenha um funcionário que vendeu muito mais, mas eu tenho outro colega que ele não vendeu muito mais, mas o esforço dele foi Muito maior. muito maior, foi muito bacana, o progresso foi excelente e ele, né, talvez não seja, e aí ele pode se perguntar, poxa, né, É. Tu fiz sabes tudo que isso, mudei, show. cadê Mas meu mérito? essa tua colocação é fantástica. E tu sabes que essa comunicação, Adri, falta muito, né? E, inclusive, a gente trabalhando com isso no dia a dia, aplicando também nas nossas empresas, mas, assim, duas empresas a gente vê que a gente bate no guardrail lá, resbala, né? Resbala e a gente tem que retrabalhar esse processo para que a comunicação e o engajamento aconteça através das pessoas, mas aí do que? Né? Porque as pessoas colaboram com o mundo que elas ajudam a criar, né? Essa que é a grande verdade, né? É, Então isso é uhum, fundamental. E dentro da minha empresa eu coloquei, antes a gente tinha só meta, claro, e aí depois a gente tem a meta do mês, a gente tem o vendedor que mais vende, ok? Mas a gente tem o funcionário do mês de cada, né? Por quê? Porque é justamente isso. E não tem nada a ver com meta, tem a ver com aquele cara que ajuda, que trabalha o corporativismo, o cooperativismo, né? Em vez da. Né? A gente trabalha muito lá dentro essa questão de cooperativismo interno, né? E competição para fora, né? uhum, Então, isso é, é fundamental. Mas não é fácil trabalhar, não se enganem, tá? não, muito difícil. É um policiamento constante. Que show. Top. E só para terminar, última área aí, valores, tá? Ou seja, a gente trabalha numa empresa em que os nossos objetivos, eles andam, são próximos dos objetivos da empresa, e aí esse valores aí é algo bem complexo, né? Porque se a gente está numa empresa em que os valores da empresa são muito distintos dos nossos valores, nós vamos chegar sim a um processo de, se a gente permanecer na empresa, sim, a gente vai chegar num processo de exaustão. É bastante complexo, porque se eu não tenho uma congruência entre o que eu acredito, que a empresa acredita e pratica, muitas vezes a gente acaba se anulando naquilo que são as nossas crenças fundamentais, e isso vai nos levar a uma situação muito crítica pessoal, né? Podemos chegar, sim, à exaustão, né? É porque a gente vê isso com algumas pessoas quando a gente chega em consultoria. A coisa já está tão crítica em algumas empresas que as pessoas nem se reconhecem mais quem verdadeiramente são, não se reconhecem como É, pessoas, né? A gente vê testemunhos dentro, né? Ainda mais no one-to-one, quando realmente as coisas vão aparecendo de fato, pessoas que vão se anulando de fato, e elas nem sabem mais quem são, né?
Então isso é muito perigoso, gente, tá? Porque a gente vê o transtorno, né? Que é o burnout, alguns outros transtornos, né? Até mesmo né? Que beira. É claro que aqui já é uma coisa mais profunda, mas beira a bipolaridade, porque a pessoa pensa que tem que ser uma na empresa e uma fora da empresa, né? E isso, meu Deus, né? E isso também tem a ver uma coisa assim que eu queria muito chamar a atenção aqui para essa colocação, assim, que é a questão assim de alegria ou felicidade, né? Porque a gente tem um problema hoje, uma síndrome, né? Que eu digo que são duas, né? Tem aquela galera que chega do sextou, oba, eba, né? Que aí é vida, né? Que está livre da empresa, né? E que é ruim, eu acho ruim, né? Eu acho que é um movimento que também é ruim, porque se pensas assim na sexta-feira, né? No sextou, tô livre, bora. É ruim, porque você não está alinhado, você não está no lugar certo. Então, eu gostaria de dizer para vocês, principalmente as pessoas mais novas, essa gurizada aí, que comece a repensar, né? Repensar, porque dá tempo, enfim, né? De mudar de ramo, de rumo, né? Fazer realmente as suas paixões, usar os seus talentos que Deus te deu, enfim, e aí tantas outras coisas. E tem aquele outro movimento da segunda-feira, né? Da galera que chega, mas não aquele que, oba, que show, galera, né? Top segunda-feira, né? Aquele workaholic na veia, que também não é legal. Mas eu digo o movimento do domingo, aquela galera que se frustra domingo à tarde, se fecha, né? A partir das 6 horas da tarde, a galera começa a se fechar a cara e tal. Por quê? Porque tem que ir lá enxergar Adriano, né? Tem que ir lá enxergar o Alex amanhã, né? Na segunda. Tem que ir lá enxergar o João, a Maria, o Antônio. Cara, isso é muito triste, tá? Porque a gente sabe que assim, olha só, a felicidade é um sentimento de espírito, tá? Então, o teu espírito tem que estar tranquilo, tem que estar bem, tem que estar alinhado com tudo isso que a Adri nos trouxe aqui, tá? Desde controle, né? Carga de trabalho, recompensa, relações sociais com as pessoas que estão envolvidas naquele ambiente, justiça, valores, tá? Porque aí sim, não vai ser trabalho em nenhum momento da tua vida. Aí vai ser flow. E aí você vai ter resultados fantásticos. Aí você passa né, de ser aquela pessoa que era uma promessa para realmente apresentar resultados, para realmente explodir na vida, tá? Explodir. E se você explodir e dar o seu melhor, transbordar na vida, gente, assim, ó, é inevitável você ter resultado e ter sucesso quando você faz realmente o que ama, o que gosta e tá ali de coração e mente de verdade. Tá bom? É só isso que eu queria trazer para vocês aqui nessas colocações da Adri. Adri, brilhantes colocações, hein? Muito bom mesmo, tá? Muito bem. E que show, que show, que show que tu trouxe isso, porque a gente consegue discutir de uma forma muito legal. A galera aqui tá vibrando, né? Tá aqui, né? E eu desabilitei os comentários, nem vi como é que tá os nossos comentários, né? Vamos aqui. Vamos lá. Eu só quero fazer uma questão, Alex, Vamos lá. que Um você abraço. falou aí, Só né? dar um abraço aqui que o pessoal está dizendo que a gente Tá. não deu um abraço aqui, ó. O Daniel, né? Daniel de Santa Cruz aqui. O Jonathan Aguiar, mentor, amigo meu de Florianópolis, já fizemos live, vários amigos aqui. Então, assim, galera, para não dar um abraço um Que por um, legal. vocês estão assim, todos abraçados em meu nome, no nome da Um Adriana. abração. Muito legal, Que show. Adri, Alex. nós já estamos em 8 horas e 3 minutos, tá? Já Tá. estamos a uma hora de live, a gente pode continuar, né? Tem esse Tá. sistema aqui para a gente continuar. Então, eu queria continuar um pouquinho mais contigo. A gente, te prometo também não exceder muito, porque daqui 8h30 eu entro em consultoria com essa galera que está aqui nos esperando, né? Tá. Mas Aham. assim, a gente já falou do ambiente, né, que é diretamente ligado nessa qualidade de vida organizacional, né? Então a gente já falou quais algumas coisas para que as pessoas possam fazer, como consulta de clima organizacional, né? Passar de ser chefe para ser realmente um líder, né? Verdadeiramente. Já falei para vocês, né, que caiu um novo meteoro na Terra e que vai extinguir os chefes antigos, as empresas antigas, né? Os famosos né, chefes dinossauros, então você tem que ficar muito ligado. As metas têm que ser metas, né? O pessoal fala, então não posso mais pedir meta? Pode pedir meta, sim, mas tangíveis, metas, não aquelas metas monstros, aquelas loucuras, né? Procure trabalhar o cooperativismo dentro da sua empresa, tá? Não é corporativismo, olha, presta muita atenção, são palavras muito próximas, mas muito diferentes, tá? É cooperativismo, onde as pessoas cooperem internamente, sabe? E transforme aí, porque a gente passa o maior tempo da vida trabalhando hoje, né, Adri? Então tem que ter um ambiente bacana, gostoso, né? Top, tá? Deixa a competição para fora, tá bom? Deixa a competição lá.
os concorrentes, tá? Alinha as expectativas com os teus comandados, né? Maquinários modernos, adequados, visão de futuro, né? Visão de futuro congruente com as pessoas, né? Plano de carreira, comissão, né? Então, assim, são vários aspectos que eu estou passando aqui rapidinho, mas que para você ter alguns insights, assim, para você ver o que tem, o que dá para fazer e o que, sabe, tá na sua mão fazer, porque não adianta você reclamar do Lula, agora do Bolsonaro, do Grêmio, do Inter, né? Reclamar do Alex, da Adriana, não, a responsabilidade está aí, é contigo, é com você, é o que está na sua mão fazer. Então faça, levanta a bunda da cadeira e começa a fazer. Você vai ver a diferença acontecendo na frente dos seus olhos, eu te garanto, tá? Fácil? Não é fácil, mas é plenamente possível, plenamente possível. Que show! Ah, a galera tá aqui aplaudindo aí, Adriana, tá? Que show, que show. Ah, colocações aí, eu te pedi, você tem mais algumas colocações finais para a gente poder ir meio que se despedindo da live aqui, né? Que a gente já está 1h10. Eu vou fazer uma colocação, Alex, aqui. Sabe que é sempre eu e tu, a gente sempre se coloca em, né? Faz as nossas conversas nos fazem a gente se questionar, né? O Alex Muito. falou em a gente transbordar na vida. E aí, uma questão bem importante. Não dá para transbordar na vida sem esforço e dedicação. Não é mágica. Livro de autoajuda ajuda o autor quando a gente compra o livro, porque Total. mentalização de frase, o que vai fazer a gente transbordar na vida, e o Alex usa esse termo, e eu gosto muito desse termo, né? Transbordar felicidade, enfim, transbordar energia, transbordar dedicação, realmente é o nosso esforço. As coisas não acontecem por mágica. E uma questão bem importante, a gente sempre diz, né? Nós temos que seguir os nossos sonhos e aquilo que a gente, né, almeja para a nossa vida. Não acontece por mágica. Pode fazer álbum do futuro, pode fazer, tem várias técnicas, mas o que vai contar é o dia a dia, é o plano, como é que eu vou chegar lá. Hoje eu estou num trabalho que eu não gosto. Eu começo domingo a sofrer pela segunda. Beleza, é o que eu tenho no momento. Como é que eu vou fazer isso aqui bom para que seja um degrau na minha escada e não seja um buraco na minha caminhada que eu vou me afundar. Então, isso para mim é bem importante, porque eu vejo assim muitas pessoas jogarem fora suas oportunidades porque estão tão focadas que não gostam de alguma coisa que talvez perdem tempo pensando assim, ó, poxa, estou numa situação que hoje não é o que eu quero para mim. Mas como é que eu vou fazer a situação de hoje me ajudar a chegar na situação futura desejada? E aí tem trabalho. Tem trabalho, tem pensar, e tem que estudar. Tá todo mundo fazendo festa, eu tô fazendo um curso, né? Tá todo mundo lá num jantar, mas hoje eu tô estudando porque eu quero fazer um concurso, eu quero fazer uma especialização, eu quero fazer enfim, né? Depende do que a gente quer. Tem regra para todo mundo? Não tem. E só para terminar, Alex, a pergunta do começo, tá? Como é que a gente faz, então, para não chegar à exaustão? Uma das primeiras questões, tem várias técnicas, tá? Desde ajuda psicológica, psiquiátrica, coaching, enfim. Mas para mim o primeiro passo é a gente ter a capacidade de autoconhecimento. E infelizmente a gente passa pelos bancos escolares e ninguém nos ensina isso, tá? Qual é a minha personalidade? Eu sou mais introvertida ou mais extrovertida? Eu sou uma pessoa mais aberta ou eu sou uma pessoa mais fechada a novidades? Não tem certo e não tem errado, tá? Existe personalidade. Isso aí. A minha personalidade, ela é mais conscienciosa ou eu sou uma personalidade mais desorganizada? Como é que eu sou? E a partir desse autoconhecimento e sabendo das características que a gente consegue se movimentar de forma positiva dentro das situações. Então, se eu sei que eu tenho uma dificuldade para
tenho uma menor abertura, né? Não sou tão flexível. Se eu entrar num ambiente de muita mudança, não vai ser legal para mim, né? Porque a minha personalidade não é aquele. Agora, se a minha personalidade é uma personalidade, legal, mudança, eu quero ver, eu quero participar desse projeto, entra num ambiente assim que tu vai te dar bem. Mas a gente tem dificuldade nesse autoconhecimento. Então, a Top, primeira top, etapa, top. assim, Adri, ó. uma colocação fantástica essa tua, hein? Fantástica. E é o primeiro curso do INDEC justamente por isso, né? Porque a gente, como consultor, como professor universitário, a gente acaba colocando um motor de Ferrari em alguns bons, né, corredores aí, né? Só que eu descobri no caminho, eu vi que muitas pessoas, muitos carros dessa gurizada, né, não eram formatados para esse motor e essa gasolina azul, né? Faltava o equilíbrio emocional, o equilíbrio comportamental, né? E exatamente o que você está dizendo. Então, por isso, o INDEC, né, veio com o primeiro curso, que é o caminho da fortaleza, da sua fortaleza interior, trabalhar isso, né? A gente olha esse olhar interno para ver, a pessoa entenda como ela pensa, como ela sente, como ela age, né? Mediante situações, qual é dentro do escopo, né, de Eneagrama, qual é o processo, né, dela, qual é a linha processual dela. Cara, e é isso aí que tu está falando, assim, encaixa como uma luva com todas as coisas que a gente já vinha falando aqui nas lives. Que top, que show e que sacada, galera. Olha só, hoje muitas viradas de chaves aqui foram colocadas, tá? Espero que vocês tenham realmente anotado, porque tem muita coisa top aqui para mudar a sua vida, tá? Mas não é eu e a Adriana que vai fazer isso para você, tá bom? A gente tem matrizes, a gente tem conhecimento, a gente tem maturidade, ok? Então a gente está te auxiliando como facilitadores, né, colocando alguns processos para ti, podemos, né, tenho certeza que se vocês, né, quiserem chamar a Adriana, ela não vai, né, fugir de dar alguma orientação para vocês. Vocês já me conhecem, sabem que da mesma forma eu trabalho assim. E já aproveitando, tá? Sigam lá o Instagram da Adriana, que tem muito conteúdo bacana também, muita coisa legal, tá bom? Show de bola. Ah, por favor. Muito bem. É, Aham. eu, Não, assim, ó, só vi aqui o Jonas ah, Vargas aqui, agora que eu estou vendo os comentários sim, aqui, tinha só dar um tirado. abração para ele. Não vi todos, tá? Vi o Jonas aqui, o Cleiton, Tem aqui agora que eu estou com acesso. A Jordana te mandou um Aham. abraço também. Olha aqui, vamos ver aqui. A Abração. Jennifer da Rosa também, olha só. Mandou um Aham. grande abraço. Ó, a galera tá entrando a Uhum. mil aqui, ó. Né? A galera tá colocando, ó, o Lucas aqui, ó, tá dizendo que é um famoso mindset. É uma reprogramação, isso Ah, aí, cara. É isso aí. o Lucas Ó, Tischler, aham. o Nelson Quadros, aqui, nosso grande irmão, amigo. Um grande abraço, irmão. Estamos juntos aí. Galera, espero que vocês tenham gostado, tá? A gente está aqui, eu e a Adriano, transbordando aqui verdadeiramente, tá? Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, eu vou falar em meu nome e nome dela, porque essa mulher é uma mulher fantástica, tá? Não é por estar com ela aqui, falando com ela na online aqui, mas a grande verdade é que ela sabe o quanto eu sou fã dela, o quanto eu gosto dela, trabalhar com ela, né? E sempre disse para ela, e vou falar em público que é para te colocar, né, no compromisso. Nós ainda vamos aparecer com um novo projetos juntos. Esperem, tá? Esperem. Esperem. Vamos. Show de bola. Ari, eu quero te agradecer de coração, tá? Essa noite, tá? De coração mesmo. Essa tua deixa, tua vir aí conosco, transbordar na vida das pessoas. Sei que também é teu propósito e fico muito feliz por isso, né? Quero dizer que há muitos anos, graças a Deus, nós somos amigos, nossos filhos são amigos, né? Nossas É, famílias, e eu tenho um prazer de te ter e te dizer, né, que te admiro muito como amiga e como pessoa e como profissional, tá bom? De coração. tá bem. E dizer aí, né, o pessoal nos seguir aí no Instagram da Agri, no meu Instagram. A gente está aqui com muitas novidades, tá? Não percam todas as terças-feiras, sempre conteúdos tops. E deixar a Adri aí se despedir, então, Adri, por favor. Então tá. Alex, muito obrigada. Eu adorei participar e um abração para todos que acompanharam. A gente não consegue aqui nominar um por um, agora via Andréia ali também, a gente fica muito feliz aí em poder compartilhar. Não foi de maneira nenhuma, a gente não tem pretensão de ser receita, de vir pronto, né? Mas se a gente puder conversar um pouquinho e pensar um pouco sobre os assuntos, eu acho que nós atingimos aí o nosso objetivo. Agradecer realmente a todos aí que puderam destinar esse tempo para nós conversarmos juntos. Agradecer muito aí, Alex, ao convite novamente.
A gente sempre tem trabalhos muito bons, né? E esse foi mais um momento bem bacana. Que legal. Te agradeço de coração aí, tá? Esse transbordo mais uma vez. E agradecer a galera que aguentou firme com a gente aí, forte, tá? Tá? E assim, ó, vou deixar um recado final. Tome posse da tua vida hoje. Eu já falei isso outras vezes, vou falar agora de novo, tá? Construa um legado a partir de hoje, tá? A gente está aqui acordando você. Tenha mais tempo, mais dinheiro, mais liberdades, né? Uma família mais top, um relacionamento mais top, um equilíbrio, uma gestão das emoções, dos seus comportamentos, né? Através da sua ação, certo? Pode ser lá na Ubra, que tem cursos maravilhosos, pode ser com a Adri, pode ser comigo, pode ser no INDEC, pode ser em vários outros cursos tão bons quantos, mas saia da procrastinação, comece a ter produtividade, comece a se movimentar, faça você diferença na sua vida, porque você é a bala de prata, não é mais ninguém, tá bom? Grande abraço, pessoal. Se vemos toda terça-feira. E lembrando que no INDEC, né, a partir da semana que vem, temos novos lançamentos de curso. É só ir na bio do meu Instagram e bombar lá, tá bom? Grande abraço, Adri. Beijão. Abração.